A questão de número 3, diferentemente das questões 1 e 2, não é uma questão de química orgânica, e sim de eletroquímica. Então, ela diz que a corrosão pode ser definida como deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica provocada pelo meio ambiente. Um experimento interessante e relativamente simples para estudar o processo de corrosão pode ser feito de acordo com o procedimento abaixo. Primeira etapa, recolher 4 latas metálicas, ferro revestido com estanho, de produtos alimentícios e numerá-las de 1 a 4. Item 2, arranhar o fundo das latas 2, 3 e 4. Terceira etapa, adicionar às latas uma solução de acordo com a tabela abaixo. Então, na lata 1, água, na lata 2, água, na lata 3, solução aquosa de NaCl 3,5%, na lata 4, zinco metálico mais solução aquosa de NaCl 3,5%. Aqui nós temos a tabela de potenciais de redução e os valores. Vamos lá às perguntas. Item A, explica a função do revestimento de estanho na lata de ferro. Na verdade, esse revestimento de estanho tem o intuito de proteger a estrutura da lata. Uma vez que a lata é feita de ferro, o ferro acaba oxidando com muita facilidade. Se nós olharmos aqui os potenciais para a oxidação, o ferro apresenta potencial positivo, 0,44. O estanho apresenta potencial negativo, menos 0,13. Então nós podemos dizer que o estanho oxida mais dificilmente que o ferro. Então ele vai conseguir proteger a estrutura de ferro por mais tempo. E como que eu consegui esses potenciais? Aqui em cima eu tenho o potencial de redução. Como eu estou invertendo as reações, a do estanho aqui está invertida e a do ferro também, o sinal do potencial inverte. Quanto mais positivo, mais favorável o processo. Se nós levarmos em conta que a reação de redução é essa reação com oxigênio, por exemplo, e ela tem potencial negativo, ao ser combinado com a reação do estanho, nós temos um potencial global negativo, mostrando que a reação não é espontânea. Porém, se nós combinarmos com o potencial da reação com ferro, o potencial global é positivo, mostrando que a reação é espontânea e a lata feita apenas de ferro iria oxidar com muito mais facilidade. Então, fizemos o item A, vamos para o item B. Explica o efeito provocado pelo arranhão na corrosão. Justifique utilizando as semi-reações. No momento que a gente faz o arranhão, é como se a gente estivesse retirando a camada de estanho e deixasse o ferro exposto para reagir com a água, ou mais especificamente, para reagir com o oxigênio da água. Então, se nós olharmos a reação do ferro, ela tem potencial 0,44 no processo de oxidação. A reação de redução é do oxigênio dissolvido na água, potencial é menos 0,401. O potencial global é 0,039 volts, um potencial positivo, mostrando então que a reação é espontânea. Se fosse o estanho, nós já comentamos, a reação com estanho daria um potencial negativo, indicando que a reação não é espontânea, dificilmente iria ocorrer em condições normais. Fizemos o item B, então vamos para o item C. Quais fatores que provocaram a diferença de corrosão entre as latas? Temos vários. Um deles, e o principal, é o potencial de redução. Na verdade, o potencial de redução da espécie, seja o estanho ou ferro, que vai acabar interferindo diretamente no potencial global. E o potencial global vai definir se a reação ocorre ou não. Além disso, nós temos a possibilidade de um meio mais eletrolítico, veremos isso no item D, afinal algumas soluções apresentam o NaCl. A exposição aos reagentes, quando a gente provoca o arranhão, por exemplo, nós estamos expondo o ferro a reagir com a água ou com a barra de zinco, enfim. Então esses seriam os principais fatores envolvidos. O meio eletrolítico, a exposição dos reagentes e o potencial de redução, que vai interferir diretamente no potencial global, no potencial da reação como um todo. Item C resolvido, vamos para o item D. Qual é o efeito do NaCl na corrosão da lata? Muito bem, o cloreto ele não pode reduzir mais. Ele já está no estado mais reduzido possível para o cloro. O Na+, ele pode até reduzir, só que ele vai reduzir a sódio. O potencial de redução é extremamente desfavorável. Então, na verdade, o NaCl ele serve mesmo como um meio eletrolítico para facilitar a condução de elétrons.
Então nós temos de um lado o ferro, que vai acabar oxidando, do outro nós temos o oxigênio da água, que vai reduzir. Para que serve o NaCl? Ele serve para gerar um meio eletrolítico, possibilitar que os elétrons sejam trocados com muito mais facilidade. Então o objetivo do NaCl é apenas como eletrólito. Questão é: explique o ocorrido na lata número 4. Essa lata 4 é uma lata arranhada. Então nós temos ferro metálico exposto e, além disso, nós temos zinco metálico. Temos um meio eletrolítico e ainda temos o oxigênio da água, que pode acabar reduzindo. Então vamos lá, nós temos o ferro metálico e o potencial para a reação de oxidação é esse daqui, positivo de 0,44. Agora, o zinco metálico sofre um processo de oxidação muito mais favorável. Vamos olhar aqui o potencial dele. Notem que no sentido de redução é menos 0,76. Então, no sentido da oxidação, vai ser mais 0,76. Qual vai reagir preferencialmente com o oxigênio? O ferro ou o zinco? Vai ser o zinco. Afinal, o potencial nesse caso é o potencial mais positivo. Então, nós teremos a reação de oxidação do ferro e redução do oxigênio dissolvido na água. E, num caso como esses, nós teremos no final da história a oxidação do ferro metálico em preferência à oxidação do ferro metálico. O zinco, nesse caso, está agindo como um eletrodo de sacrifício. Ele está se oxidando preferencialmente em relação ao ferro metálico. É como se indiretamente ele estivesse protegendo a lata. Bom, pessoal, com isso então nós finalizamos não apenas essa questão e não apenas a prova de segunda fase da M3, mas também essa série dedicada à segunda fase da OQRJ. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários, compartilhe o vídeo, dê o seu like e principalmente se inscreva no Universidade da Química. E se você for fazer a prova da segunda fase da OQRJ, eu desejo uma excelente prova, que você consiga um bom resultado, que você consiga a medalha e que você seja aprovado para a Olimpíada Brasileira de Química.